Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Residente Cast. Eu sou Tatiana Calado, eu sou residente de dermatologia do Hospital IMIP aqui de Pernambuco e vamos dar continuidade ao nosso propósito aqui de trazer residentes que vão contar suas histórias até chegar à sua sonhada vaga, os perrengues, né, as histórias de superação, as estratégias de estudo e tudo aquilo que eles estão fazendo, né, dentro da sua residência para agregar aí do outro lado para você que está se preparando para a sua prova de residência médica. E hoje não seria diferente, eu estou com uma pessoa que para mim é muito especial. Eu vi essa pessoa se formando em medicina. Eu nunca vi talvez uma pessoa mais organizada do que ela, entendeu? Que sabe tudo da vida dela, todo o planejamento, tintim por tintim. E tá sempre, enfim, procurando se aperfeiçoar da melhor forma possível. E eu tô muito feliz dela estar aqui hoje. Eu vou conversar com Letícia Amorim. Olá, obrigada, Tati, pelo convite. Exato. Se apresente, Letícia. Eu sou Letícia Amorim Bezerra Barreto. Sou médica formada pela Faculdade Pernambucana de Saúde. Fui da turma de Tati. Hoje eu sou residente de cirurgia geral do 3º ano da Santa Casa de Misericórdia. E uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sou de Caruaru. Eu tô em Recife, mas eu sou de Caruaru. Sim, senhora. Não podemos esquecer nossas origens, né? Muito importante. Certeza. Pois é, gente. Então vamos começar, né? Nosso podcast. Leti, conta pra gente, que eu acho que eu já sei essa resposta. Se a residência médica sempre foi um caminho que você sempre quis fazer, né? Desde o início da medicina. E por que cirurgia geral? Ela sempre esteve presente na sua vida? Conta mais pra gente essa escolha. Então, a questão da escolha de fazer a residência, eu acho que tem vários momentos na faculdade que a gente passa por isso. Quando entra, todo mundo pensa numa especialidade, assim, as especialidades mais sem noção, mais distantes, a gente sempre fala. No começo eu flertei com a dermatologia, flertei com a radiologia, mas eu sempre fui mais do procedimento, mais da emergência, mais de estar ali dentro do bloco cirúrgico. Quando a gente vai indo para o internato, no IMIP, nas grandes áreas, a gente sempre tem um residente de referência. Isso. Então, uma coisa que fica na cabeça da gente é que a especialização, ela não acaba, né? Isso. É sempre uma linha contínua. Isso. Você vai para a GO, você tem seu residente. Você vai para a pediatria, você tem seu residente. Então, é natural, eu acho que para quem sai do IMIP, ter essa linha de continuidade. Quando a gente se forma, fica mais maduro ainda essa questão da necessidade da residência. Para você se diferenciar do geral, Você tem que ter uma especialidade. Ainda mais agora que a gente está com uma quantidade maior de faculdades se formando. E eu acho que para você ser especialista, o caminho de excelência é a residência médica. Você precisa estar imerso ali no ambiente da especialidade, você precisa viver o dia a dia, o bom, o ruim, a complicação. Você precisa estar ali dentro mesmo. Principalmente áreas cirúrgicas, que é o que a gente lida, né? Exato. E aí a cirurgia geral chegou na sua vida no internato, um pouco antes. Não, a cirurgia geral... Ou então ela já está muito tempo na sua vida. A cirurgia geral está na minha vida desde que eu nasci. É verdade. Meu pai é cirurgião. Sim. E um já grande cirurgião, né? Eu sou fã dele. Já era a minha rotina aos domingos dar alta aos pacientes. Então, pequenininha, domingo, a gente ia dar alta ao paciente. Sim. Então, isso sempre esteve bem... O passeio do domingo era no bloco cirúrgico. Era ou ir pro bloco ficar lá no STAR, ou ir dar alta dos pacientes. E sempre vi isso, de paciente complicar, meu pai chegar junto, feriado, dia santo, domingo, sábado. Não tinha dia certo, né? E isso era uma coisa que me deixava meio assim com a cirurgia geral. Quando eu entrei na faculdade, primeiro ano, assim, primeiro semestre, a gente passou lá pelas bases cirúrgicas, né? Com o doutor Luciano. Sim. Aprendeu a se escovar. Grande doutor Luciano. Saudade das aulas. Saudade, é verdade. A gente aprendeu a base ali, e aí eu virei para meu pai e falei, eu quero estar em hospital. A gente tinha aquela ansiedade de estar dentro de hospital. Aí ele, tá bom, você vai acompanhar nas férias um antigo residente meu. E aí, julho... Isso no segundo período, bem no início. Eu sabia ver pressão, né? Identificar a barriga, ver ali que eram os pontos da barriga. E fui. E na época, era no Hospital Regional de Caruaru. Ele era referência tanto para abdômen agudo inflamatório quanto trauma. Então, eu não tinha faculdade para lá. E eu tinha um volume absurdo de paciente. Então, eu comecei a identificar o que era um abdômen estranho, o que era um abdômen normal. Comecei a entrar em cirurgia. E aí, me animei muito. Sim. Teve um período da faculdade que eu me afastei da cirurgia geral. Passou a não ser uma opção para mim. Pelo dia a dia. A gente sempre tem que olhar um pouquinho para o futuro. O que é que a gente quer para o dia a dia da gente? E a abdicação que a cirurgia ela pede, para mim não era tanto uma opção. Então eu tentei gostar de outras coisas
E aí me encontrei na minha sub, né? Que é endoscopia. Olha aí, já temos o spoiler, Já né? tem O um spoiler do O que é que vem lá pra final. O frente. que é que vem pra frente? Entendi. E pra chegar em endoscopia, você tem 2 caminhos. Certo. Esse era um fluxograma que ficava colado assim na minha parede. Veja, gente, ela é uma pessoa de fluxogramas, entendeu? Então você consegue avaliar o nível de organização que ela tem na vida O dela. nível de... tudo meu é muito planejado. Então, eu tinha 2 caminhos. Sim. Eu podia ir por clínica médica, direto pra endoscopia, ou clínica médica, Certo. gastroendoscopia, ou cirurgia geral, endoscopia. Certo. E aí eu pensei, não, vou fazer gastro, eu gosto de gastro, acho que é uma especialidade, assim, fantástica. Ou até hoje eu estudo muito gastro, mas eu tive um divisor de águas no internato, né, que eu fiz o meu opcional no HC da USP, lá em São Paulo. Ah, entendi. Tati acompanhou a luta que foi. Verdade, pra Eu consegui conseguir essa esse vaga. estágio. Sim. E quando eu cheguei lá, eu rodei 15 dias na gastro e 15 dias na endoscopia terapêutica. Sim. Uhum. E lá eu vi que ter a mão de cirurgia era um diferencial grande para quem queria fazer endoscopia terapêutica. Entendi. Tu conseguiu avaliar os 2 campos, Isso. né? Eu vi a mão de quem tinha feito por clínica e gastro. quem tinha feito por cirurgia. E aí eu vi que não dava para fugir. Assim, a complicação eles sabiam resolver, a parte terapêutica eles tinham um domínio maior. Lógico que com o passar do tempo da residência, todo mundo chega aqui mesmo no mesmo nível. Uhum. Mas é um diferencial. Entendi. E E foi aí, dali que tu tomou mais ou menos a sua decisão. tomei a decisão. Na volta, quando eu voltei Sim. desse opcional, eu rodei no Miguel Arraes, então eu ia animadíssima pro Miguel Arraes. Ninguém gostava de ir, porque era super longe. Meu Deus do céu. E eu adorava, as cirurgias eram muito boas. Depois eu rodei um tempo no IMIP. Lá é uma grande escola, né, pra quem quer cirurgia. Nossa, muito bom. E não tem doutorando fixo, né? Então, Exato. quem quer ficar, fica fazendo tudo. E quando terminou tudo da parte do internato, que eu tava assim, na parte só naqueles 3 meses estudando pra prova, eu tava em Caruaru e pai às vezes precisava de auxiliar. Então era, não, filha, vamos ali me auxiliar. Vai dar alta do meu paciente amanhã. Então eu comecei a residência ainda antes de fazer a prova. De fato. Entendi. Já era uma coisa que era do meu dia a dia. E acaba que você tem facilidade com que você tem mais contato. Então, cirurgia geral, tem muita coisa que eu tenho mais facilidade do que eu tinha realmente com a clínica médica. Entendi. E aí veio a decisão, né? Veio a decisão. Faltando no internato, meses, o xizinho foi decidido. Isso. E aí, amiga, durante o internato, né? Quando foi que você realmente atinou para a questão do início da preparação? Porque a gente passa os 4 anos da faculdade, meio que seguindo lá aquela rotina da faculdade, as provas da universidade, tal. E aí, quando chega o internato, chega esse danado dessa prova da residência médica na nossa vida, que é um estudo totalmente diferente, né? Realmente, assim, a gente pode utilizar muito do que a gente aprende no internato, mas o direcionamento, o foco do estudo é diferente, né? Você iniciou já desde o 5º ano a tua preparação. Como é que foi o teu pensamento durante o internato? Quando eu entrei no primeiro ano do internato, o internato do IMIP é uma loucura, porque todo mês é um mundo diferente. Exato. Então, essa rotina é muito difícil de adaptar. E quando eu entrei, eu pensei, fiz outro cursinho no primeiro ano. Sim. Não consegui me adaptar à metodologia, eram aulas bem extensas, Sim. nunca conseguia estar em dia. Sim. Meu objetivo era assim, vou fazer uma base esse ano, uma base teórica, e ano que vem eu me dedico só à questão. Tentei fazer isso. Veio pandemia, eu não conseguia assistir às aulas foram para online. Virtual. Aí é que eu não conseguia assistir mesmo. Então, assim, começou um planejamento que não foi dando certo. Aí eu desviei o foco. Eu disse, não, eu vou me dedicar para ser médica. O que é que eu posso aproveitar do caos que tá acontecendo? Então, eu fui pra emergência, eu fui pra todos os lugares que eu podia, assim, pra tentar me dedicar o máximo possível, tanto ao internato quanto preciso pegar a mão de tubo, preciso pegar a mão de central. Desviei o 5º ano só pra isso. Sim. Quando chegou no 6º ano, eu mudei a estratégia do cursinho e entrei no Eu Médico. Sim. As aulas ficaram mais curtas, então eu conseguia prestar mais atenção. Uhum. Eu me cobrava muito de fazer todas as questões que eles passavam. Então, as questões de revisão, fazia tudo. Comecei a fazer prova na íntegra. Então, eu pegava a prova, respondia num tempo X, só que eu passava uma semana corrigindo. Questão por questão, eu ia por cada assunto, eu ia fazendo. Sim. E a rotina era muito misturada.
Porque tinha mês que você tava na enfermaria, você tinha uma rotina X, você conseguia se organizar bem Outro bonitinho. mês, saúde mental. Que você não. Não Né? sabia nem qual era o dia que era pra ir. É. Ou então você tava naquele plantão, segunda a sexta, 12 horas todo dia. Você chega em casa, não tem quem consiga assistir aula. Não tem. Faz ali umas questõezinhas, dá uma revisada, mas assim, não é a mesma intensidade todos os dias. É tentar fazer o mínimo quando tá nesse período ruim. Sim. E na época que eu tava no opcional, eu chutei o balde, eu não estudei nada pra residência. Você foi viver o seu opcional, até porque foi um grande divisor de águas, talvez, porque aí você conseguiu aquilo, né, que a gente falou, né, definir minha vida. Então eu só queria estudar gastro. Eu chegava em casa e só estudava gastroendoscopia. E eu cheguei bem atrasada. Eu fui em junho, de julho pra frente foi que realmente a chave virou pra eu estudar pra prova. Ah, entendi. Então, entendi. Tu teve algum momento que tu talvez tenha pensado assim, caramba, tá muito difícil. Por exemplo, julho tá, digamos assim, perto do final do ano ali, para as provas, outubro, novembro. Bate uma certa bate uma insegurança, bate um desespero do atraso dos assuntos, de você, eu deveria estar estudando assim, não tô, deveria estar fazendo mais questão, deveria estar acertando muito mais e não tô. Tu chegou a pensar em desistir? Não, chegou desistir a pensar... de fazer a prova, não. Sim. Eu acho que quem fala que tá em dia com tudo, tá mentindo. Tá mentindo pra si mesmo, tá mentindo pros outros. Porque não tem condições de você estar no internato e estar em dia com tudo, de aula, de questão, não. E a turma da gente era uma turma muito verdadeira. Então, todo mundo sabia que todo mundo tava atrasado e todo mundo tentava se ajudar. Batia a insegurança, tinha época que eu dizia, não vou passar, não vou conseguir aprender. Principalmente preventivo. Eu olhava pra preventivo, eu não vou aprender a fazer esses cálculos, não vai dar certo. Mas, assim, eu tinha que tentar. Né? Antes de tentar, você não tem certeza do que vai dar certo ou não. Exato. E aí eu tentei ir trabalhando nas minhas falhas. E aí tu chegou a... Qual era a tua estratégia em relação a método de estudo? O que é que deu certo pra você? Assim, tinha as aulas, aí tinha as questões, tu chegava e primeiro fazia, vamos dizer, uma semana de estudo sua, basicamente assim, não ideal, mas como era uma boa semana de estudo pra você? Fazia questão antes da aula, ouvia a aula, depois fazia questão, como é que tu processava tuas revisões? Eu fazia as questões antes das aulas. Antes das aulas. Já viu que eu tinha um pouquinho de falha, sabia o que eu ia focar, sabe? E até durante a aula mesmo. Vi essa aula, acho que não captei muita informação que é muito decoreba. Sim. Eu ia fazer questão daquilo ali. E aí eu colocava no banco, procurava, tipo, Popcake. Popcake eu tinha muita dificuldade. Não, ali a gente realmente precisa... aquilo ali tem que bater, praticando. Tem que botar na parede. Botar na parede, cola na parede as regras. Eu só lembro da doutora Amanda. Doutora Amanda Truta. Exatamente. Maravilhosa, é a rainha do Popcake. Eu aprendi com ela. Teve um dia que eu tava entre vendo o BCF, né? E era 20 minutos. Doutora Amanda, vem cá. No plantão. Me ensina isso aqui que eu não consigo aprender. Vamos parar aqui o plantão um pouquinho. Me ensine aqui ao vivo, mas ela é maravilhosa. Eu só aprendi com ela também. Exatamente. Então, esse era o tipo de questão que eu sabia. Eu tenho dificuldade, eu tenho que memorizar isso. Botava pra fazer questão. Sim. Eu só dei um tiro, né? Eu só fiz a 6. Eu não fiz mais nada. Entendi. Teu foco era uma banca. Isso. Então, eu tinha que saber tudo da banca. Eu mastiguei a banca. Então, eu fiz todas as provas de 5 anos pra trás. Eu tinha todas impressas, grifadas. Cada questão, eu tinha o nome do assunto, o que caía mais. Eu tinha, além do caderninho de erros, eu tinha um caderninho que eu colocava os assuntos. E eu botava, caiu tantas vezes. Pra eu saber o que era que eu tinha que focar. Sim. A parede dos post-its. A tal da parede dos post-its. Parede dos post-its eu também tinha. Sim. Uma coisa que me ajuda muito, eu tenho memória visual. Então, cada especialidade, ela tinha uma cor. Clínica médica era azul, cirurgia geral verde, pediatria laranja, gel amarelo e preventiva branca. Ainda lembra as cores, né? Então, eu colava na parede e ficava olhando. Sabia qual era. Os cadernos também tinham as mesmas cores. Dos teus erros, tu colocava decoreba? Decoreba e erro. Geralmente era o que eu tentava focar. Certo. Sabe? O que eu já tinha bem sedimentado, eu não batia muito, não. Certo. Porque eu sabia que eu tava errando, era que eu ia mais atrás. Que é exatamente essa estratégia, né? Assim, claro que cada um vai ter um jeito melhor de se estudar, enfim. Mas existem estratégias mais inteligentes, né? Mais otimizadas. Porque tempo nós praticamente não temos. Inclusive, para quem tá no internato, é muito complicado estudar. Para quem... E você fica naquela dicotomia, né? Você é médico, tem que saber ser médico. O que cai na prova, às vezes, não é o que você usa no seu dia a dia. Exato. Você fica sem saber a que se dedica. Exato. E eu tinha uma coisa muito forte na minha cabeça, que antes de ser residente, eu ia ser médica. Então, minha dedicação era total, assim, realmente pro internato. Eu via o paciente, muita coisa que eu vi na época do internato eu gravei.
e eu chegava em casa e estudava, tipo, tal doença. Sobrou tempo, eu ia pras questões, sabe? Eu tentava me dedicar mais a isso. Entendi. Isso ali até terminar o internato. A prova da gente na época foi em janeiro. Foi, por conta da época da pandemia. Da pandemia, então assim. atrasou e querendo ou não ganhei mais tempo. Então, de novembro pra frente, não tinha mais internato, né? Então, foi a reta final foi ali. a reta final. Novembro, dezembro, janeiro. Foi só todos os dias, era questão. Enquanto muita gente deve ter, talvez, ficado cansado, né, nessa reta final. E tipo assim, praticamente vou desistir aqui. Ou então, desacelerado mesmo. Desacelera, exatamente. Ou então começou a trabalhar, né? começou a ganhar dinheiro. Exatamente. Começou a pegar plantão. Eu dava um plantão na semana e auxiliava vez ou outra pai. Mas o resto era, tipo, questão. Entendi. Era estudando. A reta final, então, foi bem importante, né? Isso. Mas antes de chegar na reta final, Lei, você tinha alguma outra... Você conseguia, né? Fazer alguma outra atividade para saúde mental? Como é que... Isso é péssimo, eu não sou exemplo pra isso. Sim. Eu era workaholic, eu tô tratando aí. Assim. Inclusive, estou tratando ainda. Inclusive, a gente estou tratando essa parte. Mas uma coisa que eu sempre tive, desde o colégio e faculdade, era que meu final de semana era sagrado. Nunca estudei no final de semana, tu lembra disso? É verdade. Eu nunca estudava no final de semana. No internato, às vezes, a gente tinha que evoluir, mas eu não estudava e, assim, era meu tempo de ficar com a família, de ficar com meu namorado, de ir pra fazenda, de fazer esse tipo de coisa. Mas durante a semana, não. De segunda a sexta, eu não queria nem sair. Era aniversário de não sei quem, eu não queria sair. Entendi. Eu ficava estudando. É uma época que você tem que dar muito não, tem que abdicar de muita coisa, mas eu acho que o acompanhamento psicológico nessa fase é essencial. Sim. Porque você tá numa confusão na sua cabeça, assim, de você é médico, tem que passar na prova e como é que eu vou começar a trabalhar? Então, isso é essencial. E ter uma atividade de lazer durante a semana pra você sair do mundo da medicina. Sim. Isso eu acho que eu devia ter feito. Eu hoje faço, mas na época eu acho que isso aí poderia ter tirado muita atenção das minhas costas, sabe? Claro, claro. Porque a gente se cobra muito, né? A gente se cobra até às vezes a perfeição, assim, que não existe. Ou então, talvez, assim, se dizer que não existe um equilíbrio. Assim, é um momento de desequilíbrio na vida. Se a gente falar que, não, busque o equilíbrio, busque, né, cuide da sua saúde mental, mas também estude, mas também fique com sua família, mas também... Você não consegue. Você não dorme. Vá na academia, então. mas também tem uma boa noite de sono, mas também, né... Eu acho que é um momento de desequilíbrio, mas é tentar entender que é uma fase, tem um prazo de validade e buscar otimizar, inclusive, o lazer. E quando estiver fazendo algo de lazer, realmente se entregue para aquele momento de ócio produtivo, ou de lazer mesmo, enfim. Porque às vezes a gente também se culpa na hora que vai ter um lazer, né? Você tá lá fazendo academia e você tá pensando, eita, vou diminuir o treino porque eu tenho que estudar. Exato, vou fazer menos uma série aqui porque eu tenho que voltar para casa. Tem que ser uma horinha ali focado em outra coisa, pra você tirar a cabeça. Isso. Tem que desviar. Eu acho isso, assim, você tem um foco, você tá olhando lá pra frente, você tem que ir com sangue no olho pra chegar ali. Mas você não pode se esquecer. Perder sua identidade, não pode perder sua identidade. Vai ter que dar não, vai ter que abdicar de algumas coisas, mas sua vida não é só uma prova de residência. Você Exato. Tem que se dedicar, é pesado, tem que sentar a bundinha na cadeira pra estudar, mas você não precisa anular o resto da sua vida por isso, não. Perfeito, perfeito. E em relação a distrações, assim, coisas que tiram nossa atenção na nossa vida. Celular, ou então pessoas assim que chegam pra falar com a gente e aí começa com aquele negativismo, sabe? Nossa, mas é muito difícil a prova, não sei o quê, não vai dar certo e tal, né? Enfim, tem muito. Esse tipo de comentário que, queira ou não queira, quem não tem uma rede de apoio, quem não tá com o projeto traçado, o propósito muito firme, pode acabar se desviando. E realmente o celular, a rede social... É uma distração. Enfim. E como é que tu lidava com esse tipo de coisa pra não te tirar do foco? Uma das coisas que eu gostei no Instagram, porque o meu maior distrator era o Instagram, é que tem várias pessoas, até hoje em dia, né? Tem cursinhos, tem Instagram de estudo. Sim. Então são pessoas que têm uma rotina parecida com o que você queria ter. Ou então esses papo de alguma coisa, que todos os dias postava algum caso clínico, alguma coisa. Então eu passei a seguir coisas que, mesmo quando eu estivesse na distração, elas me dessem algum retorno. De seguir várias, tipo, blogueiras, essas besteiras assim, eu parei de seguir e comecei a seguir isso, para o meu algoritmo ele ser todo voltado para a prova de residência. Perfeito. Isso foi uma das coisas que eu consegui fazer. Sim. Na época. Sim. Outra coisa também é que tinha o aplicativo do Flashcard.
Então, tava na sala, sei lá, na época da cirurgia. Tu esperando a utilizou sala o ficar flashcard pronta. nas tuas estratégias? Do meu médico também. Foi. Eu ia abrir e ficava respondendo flashcard. Ou então, na época de GO, que a gente tava sem Sim. paciente. É. Ficava todo mundo esperando pra passar a visita. Vamos fazer flashcard. Sentava todo mundo, ficava fazendo flashcard. Otimizando, né? Pequenos Tinha que intervalos. otimizar o tempo. Ao invés de, assim, ficar, sei lá, batendo conversa fora ou qualquer outra coisa. É importante. Com Olha, certeza. tempo é ouro. Eu brinco com as meninas hoje. Tem algumas Sim. amigas minhas que ainda estão tentando prova. Faço de tudo, assim, pra dar apoio, pra não desistirem. Claro. E tem coisa que eu fico falando. Vai escovar o dente, bota uma aula pra passar. Vai almoçar, bota outra aula pra passar. Mas é verdade. Mas você tem que otimizar seu tempo. Isso. Tô no carro, coloco alguma coisa. Isso, uma aula, engarrafamento, alguma coisa Você tem que ir otimizando o quanto pode. Isso, exato. Acho que esse é o segredo. E aí, quando foram chegando, assim, perto, né, próximo da prova, porque, veja, você tinha um tiro só, né? Você tinha um one shot. Eu dessa loucura. Gente, isso é difícil. Teve a prova do Enário também. Tu chegou a fazer? Eu cheguei a fazer, mas eu não queria HC. Entendi. Não só queria, que cirurgia no pronto. HC. Tá, então, não era uma opção, assim. Não era opção mas fiz por do treino, local. né? Claro. E até uma boa dica isso, né? Isso. Talvez tenha uma... Não sei se pra você foi importante, assim. Geralmente, ter uma prova antes da sua prova mesmo é bom, né? Porque você se vê naquele momento, se vê naquele... Na tensão. Tanto é que pro Enário eu fui assim, fazer a prova. Fiz a prova, fui tranquila. Pra SES, não. Pra SES eu fui nervosa. Foi. Porque eu sabia que se não desse certo ali, era um ano estudando preventiva, GO e pediatria. Exato. E clínica médica. Clínica médica. Então, foi loucura, assim. Eu tinha a oportunidade, eu tinha esse privilégio de tentar outras provas, mas eu não queria sair daqui. Entendi. Era o seu foco. Era meu foco, então eu realmente tive que dar tudo pra passar na SES. Entendi. E na semana pré-prova, o que é que você decidiu fazer? Desacelerou? Não. Semana pré-prova, eu lembro de uma aula de revisão de AMIR, que eu assisti essa aula 2 vezes. Aquelas lives As lives de revisão. De revisão. Sim. Então, todos os dias eu assistia às lives. E eu puxava o que eu tinha que revisar. E, tipo, ficava na frente dos post-its, assim, lendo o que eu tinha que revisar. Eu acho que é muito perfil. Tem gente que desacelera, que fica mais tranquilo. Eu não. O meu foi, tipo... Carga total. Foco total. Até o Na véspera, aí eu saí pra jantar com meu namorado, com vários amigos não médicos. A gente falou de várias coisas não relacionadas à medicina. Sim. E, enfim, foi uma noite tranquila, realmente, pra esparecer. E no sábado de manhã, que foi a prova... Sim. Se eu não me engano, foi no sábado de manhã. Eu levei meus resumos no carro. Eu ainda fui lendo os resumos no carro. Meu Deus. Tem isso, eu sou de papel, né? Eu sou de estudar no papel. Tu usou muito papel. Muito. Até hoje. Então, eu levo os resumos na mão. Eu não... Assim, eu acho que qualquer pessoa vai dizer que isso não faz bem. Mas só que foi a forma que eu achei de me preparar pra prova. E assim, deu certo, né? Mas tu chegava a fazer... Então, abre parêntese agora. Tu chegava a fazer resumo mesmo? Resumo à mão. Resumo à mão. Mas e o caderno de erros? Era o teu caderno de erros? Não. Eu tinha o caderninho que eu fazia o resumo. Sim. Assistia a aula e botava lá os pontos fortes que eu tinha que saber. Certo. E o caderninho de erros, não. O caderninho de erros era só questão tal, caiu isso aqui. Entendi. E tu conseguiu revisitar esse material? Sim. Nesse último mês. Nesse último mês. Pronto. Exatamente. Porque isso é que é importante, assim, esse parênteses de outra estratégia de estudo do caderno, né? Eu sempre falo lá na mentoria, enfim, gente, caderno de erros, ótima estratégia, façam, até porque vai ser um material muito individual. No resumo, às vezes a gente até, poxa, pode ser até parecido, porque tá vindo de uma mesma aula, enfim. O caderno de erros vai ser, assim, os seus erros, aquilo que as suas fragilidades expostas ali, escancaradas. Então, faça. Agora, revisite, ou seja, vá lá. Porque senão vai ser um material que você tá perdendo tempo, né? E você vai descobrir qual é seu calo. Exato. Tá vendo que tal assunto você tá acertando muito? Pelo caderninho de erros, você vai ver que ele não tá aparecendo tanto. Exato. Mas aí você passa, tá sempre ali, você tá precisando voltar, às vezes, até pra base. Tá precisando abrir o livro, tá precisando realmente voltar pra uma base pra entender aquilo ali. E não é essa história da teoria, né? Que a gente fala, não perca muito tempo com o estudo de teoria. Mas, às vezes, é necessário. Pra aquilo que você tá errando demais, pra aquilo que você... Poxa, não, aí eu acho que tem que ir mesmo. Vai lá na apostila, dá uma olhada na fisiopatologia, enfim, pra coisa fixar melhor. Agora, claro que isso não pra todos os assuntos. Não dá pra fazer pra tudo. Não tem tempo.
Não. Não tem tempo. E para quem vê todas as aulas e faz tudo de um cursinho, não acredito. Não, também acho que não. Acho que não dá tempo. A Não. não ser, enfim, que você faça em alguns anos. É. Mas E tinha coisa que eu fazia porque eu realmente gostava. sim. Por exemplo, a parte de hérnia. Eu tinha dificuldade em hérnia, mas eu achava que era um assunto legal. Então, eu assistia às aulas, via a apostila, mesmo assim não entrava. Abri o Prometheus e fui lá revisar. Prometheus, olha o nível da garota. Fui lá revisar todos os pontos anatômicos. E eu ouvia de gente falar assim, você tá perdendo tempo, tá abrindo Atlas pra tá olhando isso. Mas só é assim que eu fixo. Fixei desse jeito, sabe? Pronto. Tem que ser o que funciona pra você. Você tem que corrigir sua base pra tá acertando questão. Exato. Então, e aí, voltando, então, para a fatídica véspera de prova. E na prova, né? Na prova. Você teve aquela noite tranquila, foi pra prova. Foi. E durante o decorrer daquela prova, que ainda me lembro, foi bem difícil. foi. Às vezes você pega umas provas que ela muda o padrão, infelizmente, no seu ano ela de foi prova. muito Ela foi diferente muito diferente. Foi muito diferente. Como é que tu, porque isso eu acho que é um ponto legal de se falar, tipo assim, o seu estado mental, a maneira como você se portou ao fazer a prova. Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente treine, se você também não treinar aquilo que você vai passar no decorrer Isso. daquelas horas, talvez você se pegue com alguns imprevistos ali, que você acaba assim, duvidando até daquilo que você já sabe, do tão que a prova começa a mexer com você. Mexer com seu emocional. Aí como é que tu lidou com essa questão? Uma coisa que eu sempre faço, assim, tô vendo que não tô com muita dúvida ou tô errando muito na minha cabeça, eu paro, vou no banheiro, dou uma passeada Sim. no banheiro, volto e vejo a prova de novo. Isso foi uma coisa que eu fiz na SES. Porque clínica médica tava muito boa a prova, mas aí Sim. cirurgia, que era o que eu mais tinha domínio, me quebrou. Eu fiquei com várias questões, eu tava em dúvida entre duas alternativas. E é logo aquilo que você, né, teoricamente, Tinha mais gostava facilidade, mais, tinha mais gostava. facilidade. Aí, GO, eu fiz lisa, assim, a prova. Fui tranquila. Pediatria, eu não tava entendendo nada. Tava perdida. E preventiva, realmente caiu aquilo ali que a gente sempre tinha trabalhado. Então, eu realmente fiquei desestabilizada por causa de cirurgia. Porque era o que eu mais tinha esperança de me dar bem. E eu tava com muita dúvida. Sim. Mas aí, fui questão a questão de novo. Voltei. Tentei relembrar as coisas. Fiquei tranquila pra fazer a prova. Não se desesperou. Não me desesperei. Entendi. Fui tentando lembrar, assim, o que é que a SES geralmente ela quer com isso aqui, né? O que é que o examinador tá O que é querendo? que ele quer? Porque às vezes você marca o que raciocínio. você acha que faz sentido, mas você, pelo padrão da prova que você tá acostumado, você sabe que não é aquilo ali que ele quer. Exato, Né? minha gente, isso é dica de ouro, assim. Isso é verdade. Isso é dica, assim, de candidato que realmente, nível padrão ouro, porque Estudou a prova. estudou a prova, É. estudou a banca, estudou o padrão, e que Isso. fez e refez muitas vezes. Exatamente. Tem uma clássica da SES, assim, que ela sempre pede a incorreta, né? Ela sempre quer a incorreta. É. Então, pelo nível ali do incorreto, você sabe que as outras alternativas, elas geralmente seguem um padrão de lógica, sabe? De Então, lógica de erro. de lógica de tipo assim, erro, pra não ser alternativa. Então, se tem duas coisas aqui muito parecidas, eu sei que as outras duas não são. O que eu não sabia da prova de cirurgia, eu fui respondendo desse jeito. E de GO também, de pediatria também. Redução de Foi danos, estratégia. Foi por estratégia. É. E eu lembro que quando acabou a prova, meu namorado me pegou e a gente foi pra Caruaru e o médico tinha soltado a live de correção. Sim. E aí eu fui assistindo a live e as lágrimas Minha gente. Não vou passar, não vou passar. Bate o desespero. Na época eu fiz 54. 54 você não entra em canto nenhum, né? É. Só que a questão é Dói. que não é a média que vai entrar. Se você acertou 54, todo mundo acertou 30, você entra. Sim, sim. Prova funciona desse jeito. É isso. Então, você fui lá, corrigi a prova, não fui bem e fiquei esperando. E aí? E a prova muito difícil, Muito, assim, extremamente. A live toda eles falavam, isso aqui fugiu totalmente do padrão, a gente não esperava. E eu lembro que passou esse período e eu fiquei atrás do povo. E aí, vocês acertaram quanto? O pessoal acertou quanto? Tem o grupo, todo mundo faz o grupo. Sim. Ninguém queria botar, eu fui a primeira a botar a nota, porque ninguém queria colocar. E quando foram aparecendo as notas, eu fui vendo que não fui tão mal assim, em comparação, né, com quem tava ali realmente, também. a prova foi ruim. Sim. Todo foi mundo muito tava difícil. mais ou menos na mesma média. Foi muito difícil. Então, você é o 880, né? Você sai da prova, você tá triste com a prova, aí vê a revisão e depois vai dando aquela esperança. Aquela esperança.
E aí? Aí quando chegou o listão mesmo, né? De fato. Eu não passei no listão, eu passei remanejada. Eu fui o Entendi. 5º lugar. Mas quando saiu o listão, meu nome estava no 5º lugar, eu já sabia que eu entrava. Nossa, Porque entendi. várias pessoas que tinham notas altas, eu já sabia que ia para São Paulo, ia para o serviço militar. Então, contando, eu já sabia que 7 não iam assumir. E isso te deu uma tranquilidade Deu tranquilidade. de Eu disse, que, poxa, é já questão sei de que vou entrar. tempo. E aí, quando chegou mesmo a confirmação? A confirmação foi na live, né? A gente entrava na live pra definir. Sim. Foi aquele misto de... Que você passei, pergunta, né? Aceita. aceita sim ou não? Sim ou não? Mostra o RG. Aí você Eita. mostra... Chegou a situação de que é o alívio. Entrei na residência, passei. Não vou mais ter que estudar as coisas que eu não gosto, né? Entre aspas. Tô com o meu caminho andado, essa sensação, e ao mesmo tempo vou ter que sair de todos os meus vínculos, vou ter que sair de todos os meus empregos, sabe? Você fica realmente você fica balançado. é uma dedicação mesmo. É uma outra abdicação. É um outro período de abdicação que a gente vai viver. Não é porque a gente pensa, caramba, tô estudando aqui pra residência, mas vai dar tudo certo. Não Depois eu vivo. Olha. Não é mar de rosas. Vem cá. Ainda mais no R1, né? Não é mar de rosas. Então você tem que saber que você passou num concurso concorrido que você queria. E assim, vai ter que passar. É uma fase. Você vai passar. Você vai aprender muito. Você vai aprender exponencialmente. Mas às custas de muita coisa. Às custas de muita abdicação, realmente. Exato. E aí, como foi esse teu começo de residência, amiga? Foi uma realização de um sonho. Eu sei que você queria muito estar ali, de entrar. Mas esse começo, como foi? O começo é muito engraçado, a transição de doutorando para residente. Porque quando a gente é doutorando, a gente quer ver tudo, quer fazer tudo. E quando você é residente, a responsabilidade é sua das coisas. Então, sua cabeça já fica um pouquinho diferente. Eu passei primeiro em Caruaru e depois eu fui remanejada para Recife. Sim, então, ainda passei a primeira semana no Hospital Regional do Agreste, que hoje ele é bem voltado para trauma. Apesar de ter muita eletiva, ele é bem voltado para trauma. E, assim, ele é bem frenético o ritmo do hospital, sabe? Sempre tem paciente, sempre tem coisa para fazer, sempre tem alguma coisa na urgência. A enfermaria, ela é grande, então tinha muita coisa para fazer. E aí, eu fui remanejada e cheguei na Santa Casa. Quando você entra na Santa Casa, ela é uma paz, assim. Tem uma igrejinha no meio. E ela é um hospital totalmente voltado para essa parte eletiva. Então, o nível de complexidade é menor. Totalmente diferente. Então, tu ficou feliz? No começo eu estranhei. Estranhou, né? Porque quebrou um pouco a expectativa. Quebrou a expectativa. Quando eu entrei no regional, quebrou a expectativa. Porque era uma coisa que eu não esperava. Sim. Sabe? Passar num serviço de urgência. Não era minha prioridade. Ah, entendi. E aí, só que depois que você tá há uma semana ali, você pegou o ritmo, e você chega num ambiente que ele é mais assim, mais controlado, paciente mais eletiva, você tem que também se acalmar, né? Seguir um pouco o ritmo. E aí, depois eu vi que foi melhor. Realmente foi melhor. Por quê? Fala os motivos, assim, desvantagens e vantagens. Quando você escolhe uma residência, você tem que entender que não existe residência perfeita. Não existe. Você tenta escolher a residência que tenha mais a ver com os seus objetivos. Então, você vai ali entrar num lugar que você acha que preenche os seus objetivos. Meus objetivos, eu já sabia minha sub. Já sei qual é a minha sub. Então, eu queria ir para um lugar, assim, que tivesse um volume bom de cirurgia. A Santa Casa tem um volume alto, principalmente de hérnia, de vesícula. A gente tem uma gama de preceptores com especialidades diferentes. Então, a gente tem prócto, tem cabeça e pescoço, tem oncológico. A gente transita muito nessa parte de cirurgia abdominal. E era o tipo de paciente que eu não queria ficar tendo dor de cabeça. Então, assim, não é um ambiente que tem muita reop, que você é chamado de madrugada para ir pra reop 2, 3 vezes na semana. O tal de sobreaviso. Isso, exatamente. E ficava de sobreaviso, realmente você é chamado vez ou outra. Sim. Tem paciente que complica, toda cirurgia pode complicar. Mas não é no mesmo nível que um hospital que você tenha cirurgia maiores. Era uma coisa também, eu precisava trabalhar, porque para se manter em Recife, precisava trabalhar. E lá meus staffs eram muito compreensivos em relação a isso, todo mundo lá se ajuda muito. E também Recife era o lugar que eu conseguia ficar mais perto da parte da endoscopia. Então eu consegui continuar a ficar acompanhando outros serviços de endoscopia também. Então, além da residência, tu também acompanha até hoje? Até hoje. É mesmo? Até hoje. Dava uma brechinha e eu corria.
sempre mesmo? acompanhar. Caramba. Entendi. Então, a princípio, quebrou outras expectativas, mas você tinha até um raciocínio antes, né? De Isso. talvez ir para um serviço com, sei lá, um menor nível de... Não é nem nível de complexidade, mas também e um menor número de cirurgias, enfim, para você poder ter tempo para algumas outras coisas, né? Isso, exatamente. Muito diferente realmente, um hospital vinculado, assim, a trauma, A enfim. trauma, a emergência, o volume de coisa que você tem pra resolver, assim, não termina nunca. E Entendi. acho que a Santa Casa hoje ela não deixa a desejar em nada na parte de formação cirúrgica mesmo. Conta como é essa divisão dos anos, do R1, do R2, do R2 R3. O R1, ele fica mais tomando conta da parte da enfermaria, do ambulatório, pré-operatório, e ele tem as cirurgias dele, que são as pequenas cirurgias, lipoma, cisto sebáceo, cirurgia de pele e hernia umbilical. E ele sempre tá auxiliando o R2 na hernia inguinal, fica fazendo a câmera na Colelap. Sim. E aí no R2, eu acho que é assim, o melhor ano da residência, porque você, apesar de você ainda ser responsável pelo R1 e pela enfermaria, você tá ali a seu ano de operar, né? Sim. Então, todas as cirurgias, praticamente, o R2 domina. Então, vai pra esteré, vai pra cabeça e pescoço, as colelápis, então tudo é dele. O R3, eles tentam trabalhar muito a parte da gente de preceptoria. Docência, né? Que chama. Que também é uma parte da grade. Entendi. Tipo, fazendo que atividades, assim? A gente fica muito responsável. Geralmente a gente fica em outra sala com o R2 e o staff fica supervisionando, sabe? Entendi. A gente trabalha muito essa parte de docência. Também com os doutorandos, a gente é responsável por algumas atividades teóricas. Seminários, Isso, discussões. Exatamente. Discussão, a gente passa visita. Passa visita com os R1 e os R2, beira-leito. Então, essa parte de discussão a gente sempre tenta estar fomentando. Uma coisa que eu acho muito legal da Santa Casa, que tem gente que vê como... não vê como vantagem, mas eu vejo, é que a gente não tem sub no serviço, assim. Não tem residência de sub no serviço. Então, todas as cirurgias que aparecem... Qual é a diferença disso? Pra quem quer cirurgia, pra né? quem quer cirurgia. Você tá num serviço que tem a sub desse... Trato digestivo, sei lá. Pronto. Você não vai operar nada que mexa naquilo ali, porque ela é do... Porque ela é do R+. R+. Isso. Entendi. E lá não, o que aparecer é nosso. E a gente roda fora todas as especialidades. Então, a gente pode escolher, assim, os melhores lugares pra rodar, sabe? Pode escolher mesmo? Isso, a gente pode escolher. Não é então, pré-definido, vamos dizer. Tem uma base pré-definida, mas conseguindo solicitar com o tempo, você consegue trocar. Por exemplo, tu rodou plástica, né? Rodei plástica no IMIP. No IMIP. Inicialmente era no H-Menon, eu pedi pra trocar, fui pro IMIP. Perfeito. Então, tipo, eu fui pro melhor lugar de plástica. Com certeza. Que outras coisas? Que outras... Vascular, a gente trocou do Barão, a gente rodou no português. Então, a gente viu muito mais a parte de hemodinâmica, tinha muito mais coisa, assim. Transplante, a gente também trocou, rodou agora no português. Amei o rodízio de transplante. E várias coisas que a gente vai adaptando. E esses rodízios externos, tanto networking, que eu acho que é super importante. Você sai da sua bolinha, digamos assim, sai da sua né? bolha, vê os outros hospitais, vê como as outras residências funcionam, porque a gente tem muito contato com residentes de outras casas também. E sempre volta com alguma coisa para somar. Tanto da rotina, quanto base cirúrgica mesmo, que você aprende em outro canto. Sempre volta com coisas pra somar. Então, eu acho que ela acaba sendo bem completa nesse sentido, sabe? Sim. E teria alguma... Sim, aí no R3 docência, mas vocês também entram, né? Não, a gente também opera. Óbvio, a gente também opera. Né? Mas opera geralmente o básico que tem na Santa Casa. Entendi. O R2 é o que mais opera, digamos assim? O R3 opera muito também. Porque por ter mais domínio, então às vezes ele fica só ele e o R2, sabe? Então tem cirurgia que eu tenho domínio. Vez ou outra a gente consegue colocar uma cirurgia maior, um RTI, ela é do R3, uma hérnia mais complexa, paraestomal, é do R3, hérnia por vídeo é só do R3 também. Dr. Josemi, que é nosso staff da bariátrica, consegue colocar bariátrica do R3, Maravilha. Entendeu? Só que não são rotina. Entendi. A rotina é realmente o basicão, o feijão com arroz de cirurgião geral. Colelap, hérnia, esteré, e é isso que todo mundo coloca a mão. O R3 tem aquele poder, né, de decidir, não, essa cirurgia é minha. E aí a gente sempre diz, coloca pra semana que vem no mapa uma hérnia por vídeo e um esteré pra mim. E o resto você meio que dá a oportunidade pra R2. É bom ter essa autonomia, né? Isso. Exato. Aí o R2 se enrolou um pouquinho, você assume a cirurgia, sabe? Entendi. Nesse sentido. E nessa fase, né, você tá no R3. E aí, claro, duas perguntas que me vieram agora.
Alguma sub conseguiu te balançar para não fazer endoscopia? Seria essa a primeira pergunta. E a segunda é, como é que você está conciliando? Já está pensando em estudar para as provas de R+? Nenhuma sub me balançou a Nenhuma. ponto de desistir, porque Sim. meu foco sempre foi muito claro. E às vezes a gente pode até dar uma desviada, mas não, pra mim, endoscopia sempre foi meu foco. Eu gostei muito de urologia. Quando eu rodei Foi uro, eu mesmo? gostei. E eu dizia assim, se endoscopia não existisse, talvez eu fizesse uro. Mas por quê? Porque é muito parecido. Você faz a cistoscopia, você quebra cálculos, então muito parecido com o CPRE. Tinha muita coisa da uro. Certo. E eu achei legal. Em relação à preparação pro R+, né, pra sub, eu já comecei. Tô tentando ajustar alguns pontos que eu vi que na minha primeira preparação não... Tipo o quê? O que é que você viu que não tava... Tipo isso, hoje eu tenho hobbies que antes eu não tinha. Eu tô na terapia que antes eu não estava. Eu tento ainda estabelecer uma rotina certinha. Mas a questão de você estar na residência e você trabalhar, que no internato você tem a rotina do internato, Isso. mas só que hoje em dia você Mas não tem o peso, né? não tem o peso. Você tá na residência, então você continua sendo responsável, você tem que estar lá todo dia, você tem que estar lá fazendo suas funções de residente, aprendendo, porque o R3 também é uma curva de aprendizado longa. Não é só tocar o serviço, Não, né? A curva de aprendizado de hérnia de hérnia por vida é totalmente diferente da curva de aprendizado de uma vesícula por vídeo. Então, você ainda tá aprendendo. Então, você ainda tem que estudar técnica cirúrgica, você tem que estudar para discussão. Você também tem que trabalhar por fora e você tem que se dedicar para passar na prova. Ou seja, não fica fácil. Só Não, fica só mais piora. difícil. Só piora. Só piora. Talvez a gente vai ficando mais forte, né? Mais resistente, mais resiliente. Exatamente. E assim, a gente vai lidando, a gente vai aprendendo a lidar com a situação. Você estuda quando dá, você... É aquela questão da constância. Exato. E aí eu sempre penso que a gente, pelo menos assim, a gente tá num lugar que a gente escolheu estar. Escolheu, Mesmo já sofrendo em algumas fases, mas assim, eu estou no lugar que eu escolhi estar. Então isso muda tudo. Exatamente. Quando tiver difícil, pense nessa frase, estou no lugar que eu escolhi estar. Não, na pior das situações, você já é médico, você já tá terminando um R3 de cirurgia, então isso tudo tem que ser levado em conta também. Exato. Minha grande questão é porque para o R3 são 50 questões para endoscopia, sendo 25 cirurgia geral e 25 clínica médica. Certo. E é muito concorrido, né? Muito Diga-se concorrido, de passagem. Muito. O contato com a cirurgia geral eu já tenho. Certo. Então, as questões são mesma coisa que eu tinha antes, assim, as questões são mais fáceis. Quando você erra, é um assunto que você pega mais fácil. Mas clínica médica, não. Essa semana eu tava estudando hiperparatireoidismo primário. Claro. Então, assim... Voltando àquela época, síndrome de Graves. Entendi. Essas coisas... Então, 25 questões que pega a clínica. Isso, né? Que é a prova de R3 da clínica médica também. Entendi. Então, é uma dificuldade, de fato. É uma dificuldade. Tem que voltar. Tem que voltar. Coisas que não são do meu dia a dia, eu tenho que pegar. Mas tem um lado bom, assim. Eu não tenho que estudar aquilo ali para o meu dia a dia. Eu tenho que estudar o que vai cair na prova. Tenho que estudar o que a prova vai pedir. E é a mesma coisa. A banca da SES, ela segue um padrão. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Pegar a prova, grifar a prova, achar o que eu tô errando, saber o que é que eu tenho que revisar. Isso. Estudar a banca de novo. E o desafio é conciliar, né, Leti, com a vida. Com certeza. Com a vida que tá acontecendo. Que não para. A residência não vai parar. Pra você estudar, não vai parar. Tu vai tentar fora? Vou tentar. Minhas duas opções hoje são Recife e São Paulo. Perfeito. E aí eu tô escolhendo ainda as bancas que eu vou me dedicar a São Paulo, Sul e São Paulo. Eu já tô me preparando, CESPE, e aí eu tô escolhendo qual seria a terceira e quarta opção. Então já vai ser desafiador demais. Com certeza. Novos capítulos vão vir. Espero que dê tudo certo. Não, a gente espera também. Eu meio que sei que vai dar tudo certo, tá? Porque essa pessoa aqui é organizada de uma forma, entendeu? Não existe imprevisto pra você, amiga. Não, essa é a verdade. Não pode existir. Não pode Meu existir. plano é todo coloridinho. Todo coloridinho, não pode existir. Mas assim, foi excelente. Amei a discussão toda. Que legal. Porque trouxe muita estratégia de ordem prática. De ordem que a gente precisa realmente colocar. E não existe fórmula mágica. Do que, olha, nada é melhor do que você sentar só um dia na cadeira e estudar. Aí quando você pegar a constância, que você ia falar agorinha,
Aí vai otimizando, aí vai tendo estratégia, aí vai aplicando no dia a dia. Primeiro começa a estudar. Eu sei que talvez não deva ser difícil, assim, estar numa rotina e agora vai ter que incluir mais uma atividade na sua rotina, né? Isso. Mas é por um bem maior e vai dar certo. Vai ser um ano, passou na prova, é outra vida. É outra vida, exatamente. Sim, uma dúvida que a gente estava conversando antes, para eu não esquecer disso. Cirurgia geral hoje em dia é 3 anos. Isso. A partir do meu ano, a partir de 2021, não existe mais residência com 2 anos. Tá. Cirurgia geral Pra quem não só sabe 3 ainda, anos. que eu acho que é importante. Isso, porque antes de 2021 existiam as áreas básicas, Perfeito. que eram, antes mesmo, cirurgia geral só eram 2 anos. Aí depois virou área básica 2 anos, ou você podia fazer o adicional de R3, ou cirurgia geral 3 anos. Só que aí ficou pouco tempo nisso, acho que passou 2 anos, 3 anos nessa. E aí depois o Colégio Brasileiro de Cirurgia Geral definiu que só 3 anos. Entendi. Então, de 2021 pra frente, só 3 anos. Só 3 anos e acabou. Mesmo que você queira uma sub, você vai ter que passar pelos 3 anos Não de é cirurgia. mesmo, amiga? Vai ter que fazer. Isso. Mas é o preço que tem que se pagar. E é como você falou, né? É tudo em prol de você ter uma melhor formação. Que você viu na prática, naquele estágio, lá na USP. Né? Não foi que... No seu olhar, e faz sentido pra você, então isso já basta, né? Que chega melhor preparado, talvez, pra endoscopia, pra quem passa pela cirurgia. São escolhas na vida, né? É isso. São escolhas. E por falar em escolhas, queria saber, para a gente finalizando, chegando ao fim, o que é que você pode dizer para uma pessoa? Eu sempre gosto de imaginar alguém agora que tá querendo muito cirurgia geral, né? E cada vez mais a gente tá vendo mais mulheres na cirurgia geral, mais médicas. A gente já teve algumas por aqui. A gente tem muito orgulho disso, porque eu tenho certeza que isso faz a diferença. Cada vez mais mulheres. Você tem um exemplo ali, né? Exato. Ela chegou, eu também consigo chegar. Exatamente. O exemplo, né? Ele arrasta muito. Ele realmente faz, talvez, alguém que tá ao seu redor até mudar de opinião, até mudar e seguir o coração mesmo. Então, eu quero ortopedia, eu quero cirurgia, enfim. E aí, o que é que você poderia dizer para essa estudante, ou então para o estudante que está aí estudando, ou então para o médico que está na relação do dia a dia de plantão, mas que quer parar, não a vida, porque a gente sabe que não existe esse parar a vida, mas que quer se esforçar nesse ano para estudar para residência médica. Qual seria o teu conselho? Vou falar para a câmera. Bom, eu acho que a primeira coisa, você tem que estabelecer um foco na sua vida. Então, qual é o seu objetivo? Você tem que ser determinado para ir atrás do seu objetivo. E, assim, se você não tá confortável com a situação que você tá, é pior ainda você ficar nessa situação. Então, você tem que criar força pra ir atrás, botar sangue no olho e fazer essa prova. Porque é ela que vai definir as outras possibilidades que você pode ter da sua vida. As outras portas, né? Que Isso. podem abrir, né? Que vão se abrir. Que vão se abrir, exatamente. Isso. E acho que só não chega lá quem desiste no meio do caminho, O né? não você já tem, né? Exato, O não você tem. Tem prova todo ano, né? E por mais, assim, difícil que esteja ficando, porque cada vez mais a gente tem mais dificuldade mesmo de competitividade, de muitos médicos tentando a prova, as vagas que vão sendo destinadas para outras coisas, enfim, cotas é realmente mais difícil, mas acho que se você tem esse propósito, se você quer uma melhor formação médica, tem que tentar, tem que se dar essa oportunidade, né, amiga? E realmente isso pode abrir muitas portas e vai abrir para quem está tentando. Muito obrigada. Obrigada, Tati, foi ótimo pelo o podcast. Eu sabia que ela ia arrasar. Torcendo demais para que dê tudo certo. E ela volta para contar como foi aí. O R3. Como foi a preparação para esse R+. E a gente vai ter aí uma endoscopista maravilhosa, né? Se Deus quiser. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada por ter aceitado o convite. Continue essa cirurgia maravilhosa, viu? E é isso. Eu agradecer a vocês por ter acompanhado o nosso podcast. Curtam, compartilhem esse episódio. Meus doutorandos, todo mundo curtindo. Quem não curtir já sabe, hein? Vai ficar na enfermaria no final de semana. Pra evoluir. Vai evoluir, sábado e domingo. Olha aí. E é isso, gente. A gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube. Coloque lá as suas estrelinhas, nossas 5 estrelinhas. Realmente compartilhe, porque tem muita gente passando por isso e que precisa, às vezes, de um empurrãozinho, de ouvir uma palavra. Para melhorar e para não desistir, para continuar no caminho firme, isso. Que é esse o nosso maior propósito aqui. Com certeza. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Valeu.